Damos hoje sequência ao projeto Conversa com Escritores, que é um projeto levado adiante pelo Renato Casimiro, que é coordenador de leitura da casa, que não está aqui, mandou um grande abraço para vocês. Ele fez uma pequena intervenção cirúrgica, então hoje ele não poderá estar aqui. Mas o Renato Casimiro coordena o projeto já há alguns anos, com maestria. O Marcelo Motinho já participou de uma conversa deliciosa com a Giovanna de Aletra, não foi? Foi muito bom. Dizer que é uma enorme alegria receber o Henrique Rodrigues. O Henrique Rodrigues é uergiano, foi aluno de letras da UERJ e tem uma trajetória, ambos, aliás, tem uma trajetória muito atuante no meio literário carioca e brasileiro, com uma vasta obra publicada e com alguns prêmios. Eu quero destacar, no caso do Henrique Rodrigues, um prêmio, não que ele recebeu, mas um prêmio que ele coordenou. Durante quanto tempo, Henrique? Décadas, não foi? Foi muito tempo, não é? Quase 2 décadas. Quero o prêmio do SESC, o prêmio de literatura do SESC, que revelou uma parte considerável da atual geração de escritores e escritoras brasileiros. Infelizmente, houve um problema numa Flip há 2 anos atrás e o Henrique Rodrigues deixou de ser o coordenador deste prêmio, mas, de imediato, ele se tornou curador do Prêmio Palas de Literatura, mas, sobretudo, criou um novo prêmio, o Caminhos da Literatura, que é parte de um projeto mais amplo, do qual ele é diretor do Instituto Caminhos da Palavra, que foi instituição criada em 2025, cuja principal finalidade é promover o livro, a leitura, mas também a escrita. Uma característica que nós temos aqui, Henrique, é que, em muitos casos, fizemos com a Cláudia Nina, por exemplo, as pessoas gravam não exatamente uma palestra, não é o caso, é uma conversa bastante informal, mas também é um bom espaço para que você nos fale de sua trajetória, porque fica gravado. Já temos aproximadamente... Quantos vídeos, Felipe? Mas temos uns 30 já, não é? É um número bastante... Destacar alguns títulos do Henrique Rodrigues. Eu queria destacar o Rua do Escritor, Crônica sobre a Leitura, de 2020, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Está aí? Da editora Malê, que é uma belíssima editora. Eu acho que o Marcelo está publicando com a Malê agora também, que é do Wagner Amaro, que é uma editora que faz um trabalho importantíssimo. Um livro que eu já li com alunos, que é um livro delicioso, que é Machado de Assis, O Rio de Janeiro de Seus Personagens, que é um livro introdutório, mas muito interessante para alunos de graduação. Entre outros, tem uma participação numa série de antologias, e ele vai nos falar um pouco mais dos seus livros na conversa. O Marcelo Moutinho, que generosamente veio dialogar e fazer a mediação da conversa com o Henrique Rodrigues, esteve conosco há pouco tempo, numa conversa muito, muito agradável. E eu quero destacar aqui um livro que nós conversamos, que foi a trajetória da vedete Zakira, Por Quem Toda a Cidade Chorou, Estrela de Madureira, que eu adorei, gostei demais da biografia. A biografia é difícil de escrever, porque não há muita informação sobre a personagem, mas acabou sendo uma biografia dela, mas, sobretudo, de um bairro e, especialmente, da nossa incapacidade de memória. Então, acabou sendo uma biografia muito ali com grande apreço. Ele ganhou o Prêmio Jabuti pelo livro de crônicas A Lua na Caixa d'Água, em 2022, e, em 2017, o Prêmio Clarice Lispector, da Fundação Biblioteca Nacional, em 2017, pelo livro de contos Ferrugem, que você também conversou um pouco sobre ele conosco. Agradecer muitíssimo aos dois, convidá-los para que ocupem a mesa. Escutaremos a conversa e o depoimento do Henrique e a mediação do Marcelo. Obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado, Henrique. Obrigado. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui, mais uma vez, na Casa Dirce, né? Às vezes perguntam, por que é isso, Casa Dirce? Eu falei, pois é, precisa ser mais conhecido, porque é um equipamento incrível, equipamento no local de fácil acesso, próximo do metrô, é um equipamento da UERJ, equipamento público, né? E já tive o prazer de estar aqui, o prazer estar sempre com o João César, que é uma referência para quem escreve literatura no Brasil, e com o Henrique, a quem eu conheci na UERJ. Como a ideia aqui é fazer um depoimento um pouco sobre a trajetória, né? Vou contar um pouquinho de como que a gente se conheceu. A gente foi fazer um curso de pós-graduação, lato sensu, especialização em jornalismo cultural, e o Henrique vinha de letras e eu já vinha do jornalismo e tinha feito uma especialização estudando cinema.
E o Henrique era aquele cara que ficava do meu lado, falando piada, e eu levando esporro. Sabe? É uma dupla clássica, né? Tem o tira mal e tem o tira ruim. Nas turmas também tem assim, aquele que ri da piada, o que conta a piada, e o que ri da piada geralmente porque esse humor do Henrique que está no dia a dia, está muito presente na obra também, mas é da pessoa dele. Enfim, e lá eu soube muito incipiosamente, de forma incipiente, incipiente, sobre a trajetória, que é uma trajetória muito singular, né? Eu venho do subúrbio também, assim como o Henrique, mas venho de uma família de comerciantes, classe média e tal, uma família não letrada, que nunca esteve nos salões da intelectualidade brasileira e tudo mais. Então, eu tive uma trajetória também de tentar derrubar alguns muros para chegar nesse lugar, mas o Henrique teve que derrubar mais muros ainda, né? Porque o Henrique tinha acabado de sair de uma locadora, onde tinha trabalhado de balconista, trabalhou no McDonald's, né? E nunca tinha tido a ideia de fazer letras quando foi fazer. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que foi esse processo, né, de você sair. Você morou em Madureira, Seropédica, quando eu conhecia, você morava em Jacarepaguá já, né? Você sair daquele universo, que era um universo cujos horizontes eram muito limitados e restritos mesmo, né? E você, de repente, virar escritor. Legal. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer muito por estar nesse espaço, nessa casa. Eu não tinha vindo aqui ainda, até porque, como eu estava dizendo, eu moro em Jacarepaguá, então eu venho para cá, para o Centro Zona Sul, uma vez a cada dois meses para participar de alguma coisa. Mas estou muito feliz por estar nesse espaço, que é maravilhoso, um equipamento cultural incrível. Inclusive, depois a gente pode conversar sobre algumas parcerias, Instituto Caminhos da Palavra e Casa Dirce, e muito feliz por estar no espaço da UERJ, que foi uma instituição que mudou a minha vida profundamente. Mas antes de chegar na UERJ, eu vou voltar para a pergunta do Marcelo, que é um dos meus grandes parceiros de literatura e amigo de vida. Também amizade essa também proporcionada pelo ambiente da UERJ, né? Eu acho que isso é muito importante lembrar também. Bom, eu sou de uma família pobre, como boa parte, que estudou na escola pública e não tinha livro em casa. E assim como eu tive, eu não sei se é sorte, mas tipo as circunstâncias da vida me fizeram chegar na UERJ, mas antes eu tive o CIEP, Centro de Educação Pública, também conhecido como Brizolão, né, que foi uma escola muito importante. Não é em todo lugar que eu trago esses elementos biográficos, mas assim, eu sou de uma família em que também, infelizmente, comum, uma família de pai violento, alcoólatra e tal. Minha mãe fugiu comigo e com o meu irmão quando a gente era pequeno, lá de Seropédica. Aí a gente foi morar na Pavuna, depois fui morar em Madureira e tal, e depois Jacarepaguá, onde estou até hoje. Mas nesse momento, ali saindo da infância, chegando na adolescência, eu estudei no CIEP, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, quando era uma escola que era a escola dos sonhos, aí a gente fica se perguntando por que a gente viu o que funciona e não conseguiu manter, né? A resposta a gente sabe, né? Justamente porque deu certo. Deu certo, mudou o governo e foi, né, entrou Moreira Franco, que é uma das pessoas que eu mais odeio, né, na face da Terra, porque justamente destruiu um formato de escola que podia estar aí até hoje sendo modelo para o Brasil todo. E eu acho que o Rio de Janeiro hoje paga um preço alto por não ter um projeto ousado em funcionamento como foi o CIEP, né? O projeto hoje, se fosse aprimorado, adaptado, com um modelo de escola integral e com tudo que oferecia, assim, a gente, depois desses
quase não, são 30 anos, né, que o CIEP praticamente acabou. É meio vergonhoso, né? O nosso grande projeto de educação acabou há 30 anos de educação básica. Você tem coisas legais que funcionam aqui e ali, mas como volume, como padrão mesmo, a gente não tem. Então, eu tive essa coisa de estudar em 2 CIEPs, um lá em Irajá e depois na Praça Seca, onde o Marcelo até já foi, né, na Praça Seca. E essa escola eu tinha tudo, tinha desde psicólogo, e olha como foi importante, né? Tinha psicólogo que me ajudou, e eu só fui tomar noção disso depois, né? Porque eu tinha 10 anos, tinha acabado de passar por essa situação, mas na escola eu tive assistência psicológica para a minha vida. Se precisasse de óculos, tinha as refeições, e tinha tudo, e tinha basquete, as minhas experiências de ver filme, comentar, na escola tinha tudo. Então, e tinha a biblioteca. A biblioteca do CIEP, que a gente podia chamar de biblioteca porque tinha bibliotecário, né? Porque pela lei você só pode chamar de biblioteca quando tem bibliotecário. E foi, parece que, a última contratação de bibliotecários do Estado, da Secretaria de Educação, onde eu até trabalhei em 2009, quando eu chequei. Eu disse, gente, o Estado não contrata bibliotecário desde então. E era aquele da sala de leitura. Então, o nome chama sala de leitura hoje porque justamente não tem bibliotecário. Isso é lei. Aí o pessoal chama sala de leitura, espaço de leitura, cantinho da leitura, mas biblioteca tem que ter bibliotecário responsável. E é por isso que as escolas hoje têm sala de leitura. E aí aquela biblioteca era maravilhosa. Eu comecei a ter contato com muito livro, muita... e assim, foi um universo que é até emocionante quando a gente começa a lembrar como era surpreendente a quantidade de universos que tinha naquele lugar, que era diferente do universo de ver filme, era diferente do universo de brincar na árvore. Eu não tive brinquedos na infância, muito brinquedo, mas eu tinha imaginação, que acaba sendo o grande brinquedo, né? E aí acho que depois que eu descobri que a imaginação é o grande brinquedo, eu não larguei esse brinquedo, estou com ele até hoje. Mas aquele universo de quadrinhos, de livros, de enciclopédias, abrir uma enciclopédia e ficar folheando era a esmo, você abria em qualquer lugar, e qualquer lugar que eu abria tinha uma coisa muito boa. Isso era um negócio que, assim, não tem, era um pré-Google, mas era uma coisa que eu passava muito tempo. Já teve ocasião de eu matar a aula para ficar na biblioteca, né? Eu falo isso hoje nas escolas e o pessoal já até engraçado. Não é matar a aula, é viver a aula, né? Que é outro tipo de coisa. E aí foi muito importante. Aí num desses CIEPs, que foi o caso do Monte de Andrade, que eu ganhei o concurso de frases lá da escola, quando eu tinha 13 anos. Aí foi a primeira vez que veio a ideia inocente mas muito natural. Assim, quando eu crescer, eu quero ser escritor. Isso em 1989, eu tinha 13 anos. E aí, em casa, claro que foi motivo de piada. Até eu tive um padrasto que não me dava tanta força moral assim. Minha mãe, né, muita força, por um lado, até hoje. Mas o meu padrasto ele brincou dizendo que passou um gari, ele falou que eu ia ser escritor igual o gari lá que estava carregando o carrinho com as vassouras, assim, você vai ser escritor que nem ele ali, carregando o tinteiro e as canetas ali, ainda trolando os garis. Eu tenho um primo que é gari, né, e não é uma profissão simples. Aliás, eu vou até explorar mais na literatura essa figura. E aí, mas na escola eu falei, poxa, professora, disseram lá em casa que eu não posso ser escritor. A professora falou que eu podia, sim. Então, eu falei, quer saber? Então, um dia eu vou ser só de ruim. Aí guardei essa ideia ficou plantada. E aí fui crescendo, fui fazer o ensino médio também em escola pública.
e fui trabalhar no McDonald's, né, antes de passar pelo Império Serrano. Meu primeiro trabalho foi ajudar a vender cachorro-quente numa barraquinha lá em frente ao Império Serrano, em Madureira, mas aí eu evoluí, fui para o McDonald's, tirei carteira de trabalho, com 15 anos, assim, e fiquei trabalhando no McDonald's dos 15 aos 18 anos. Foi um período muito interessante de vida, porque tinha que ajudar em casa e tal, mas aí eu comecei a ter a minha independência para o mundo e a responsabilidade e todos os conflitos de um universo que acabou se tornando o universo que eu levei para o meu livro, que é o meu livro mais vendido, que é O Próximo da Fila, que é um romance de formação que se passa justamente nos anos 90. Agora, quando eu estava chegando aos 40 anos, eu quis voltar para entender a nossa adolescência. O que era ser adolescente de periferia na Era Collor. É um livro sobre a Era Collor, sobre ser pobre adolescente na Era Collor. E eu aproveitei aquele ambiente que eu tinha tanto ali. Mas nessa época, e você já sabe essa história que o Marcelo eu já vi o Marcelo falando 50 vezes e vice-versa. Então a gente já sabe as histórias do outro. Então eu estou fingindo que estou respondendo para você. Mas isso eu acho muito legal, porque assim a escola pública ela ainda hoje tem o estigma de que os seus alunos eles não têm direito ao sonho. E esse é um problema que vai se juntando a outros problemas, justamente em relação aos jovens, problemas dentro e fora da escola. E eu tenho muito carinho com a escola pública. Eu sou simplesmente fascinado por voltar em escola pública e falar sobre livro leitura e doar livro. Tanto é que um dos projetos que a gente faz no Instituto é o livro A Caminho. Eu consegui fazer parceria com as maiores editoras do Brasil, a Record, Rocco, Malê, a Companhia das Letras. Eu vou numa escola e vai alguém da editora comigo, a gente conversa sobre como nascem os livros, para a galera entender, né, e valorizar um pouco mais como é que fabrica um livro e tal. E, no fim, todo mundo ganha livro dessa editora. Ela doa livro para o pessoal. E aí o pessoal das merendeiras, o pessoal da limpeza, todo mundo ganha livro dessa editora. Então, aí, por conta disso, hoje eu sou patrono das salas de leitura dessas duas escolas. Acho que é o maior prêmio. Eu não preciso ganhar mais prêmio nenhum na vida, porque prêmio literário assim já ganhei quando essas escolas mudaram o nome das salas de leitura e agora chama Sala de Leitura Henrique Rodrigues. Então, aí, assim, como eu não morri, então, assim, quando homenageia, bota lá, Sala de Leitura Clarice Lispector. Ok, legal. Mas aí, quando é alguém que está vivo, o mínimo... aí você tem que, no mínimo, fazer algo para justificar essa homenagem. Então, tanto é que a gente fez a primeira edição desse projeto lá nessa escola onde eu estudei e foi maravilhoso. Essa pessoa não perdeu o fio. Sim. Chegar na UERJ. Na UERJ. Então, estou chegando na UERJ. Não, vem, pode chegar. Não, então, nessa época do McDonald's, eu gostava de fazer rap, eu gostava de poesia, mas assim, não existia nenhum mecanismo, nenhum lugar, ONG, trabalho com jovens, não tinha. Eu sou ainda de uma geração dessa... aliás, nem o sistema de cotas tinha ainda. Era uma até quando eu falei de entrar para a UERJ, de fazer o vestibular, eu fui o primeiro da família, porque é importante lembrar que pobre na faculdade é uma realidade relativamente recente, historicamente recente. Eu cresci ainda com a ideia ouvindo de que pobre só tinha saída se fosse militar. Eu cresci ouvindo isso. Assim, ou fazer concurso, Banco do Brasil, mas isso é uma realidade mais de classe média. Para a gente era ser militar. Eu passei a infância, adolescência pobre, porque aí vinha aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Aí você... padre. Padre eu acho que já foi de outra, mas assim, com a gente era ser militar, porque a gente viajava. Eu falei que ia ser escritor, aí alguém, tem que querer ser médico, mas ser médico só se for rico, isso aqui, mas a ideia de faculdade estava longe, era uma coisa que não existia. Então,
eu gostava de fazer rap e eu tinha facilidade de decorar coisas. Então, eu gostava de ler poesia. E aí eu decorava... isso é uma coisa que eu adoro falar em escola de ensino médio, porque a galera começa a entender a relação entre literatura e vida. Eu usava a poesia desses caras para tentar pegar alguém. Então, eu chegava para as meninas e dizia, eu vou escrever um poema para você. E aí eu pegava um papel e tacava o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, botava um poema do Drummond, um poema do Bandeira, coisa que eu tinha lido e decorado, e dizia aquilo que tinha inventado. E dava para elas assim. E aí eu tinha uma taxa de sucesso de uns 30%, que até não é ruim, né? Considerando que eu sem dinheiro, aquela coisa, feio, esquisito, mas eu vou usar o que a vida me... Uma taxa de sucesso excepcional. Não, ela dadas as condições, era muito bom. E aí isso me fazia entender essa coisa de poesia, de rap, como uma coisa para a vida. E aí alguém lá do McDonald's, algum colega, alguma colega, assim, caramba, vamos fazer... Eu tinha terminado o ensino médio, eu estava me alistando para a aeronáutica, que era a ordem de casa, mas aí alguém comentou de fazer faculdade. Henrique, você devia fazer faculdade para você escrever os seus poemas, você gosta dessa coisa, você... E aí eu fui lá, me inscrevi na UERJ, que é o que tinha aberto na época, e aí eu falei, UERJ até porque é mais perto, também foi um critério. Pega um ônibus só, eu vou pegar um ônibus só e chego na UERJ, e aí fiz vestibular, fiquei lá estudando, passei, e aí eu botei lá, e fui logo na minha primeira opção, português de literatura, e eu queria literatura, eu falei, tem alguma coisa que eu não sei bem o que é, mas vai ser bom. E aí, quando comecei, pronto, aí mudou tudo. Mas aí vem a outra coisa para finalizar a resposta. Quando eu cheguei lá e comecei a entender literatura, eu vi que eu estava um pouco atrasado, muito atrasado. Eu tive grandes amigos, colegas que tinham muito mais leitura que eu colei neles para absorver. Eu fui uma esponja na UERJ. Eu ficava aprendendo tudo. E aí eu participei de um projeto incrível na UERJ, que era o programa chamado Escritor Visitante. Aí eu fui aluno do Sérgio Santana, fui aluno do Ferreira Goulart e fui aluno do Antônio Torres, que se tornou meu grande amigo até hoje. A gente participa de eventos junto. Ele, para mim, é o meu pai literário. Assinou a orelha do meu primeiro romance, e ali mudou muita coisa. E foi quando eu comecei a entender que, para ser escritor, não bastava eu ser bom. Olha que bonito. Esse projeto foi criado por uma professora chamada Terezinha Barbieri, que era filha da dona Dirce. E o projeto foi inspirado no fato de que a dona Dirce Cotigido foi a primeira professora do Brasil a trazer escritores para a universidade. Porque até avançar nos anos 80, não havia ideia para estudar um autor na universidade, ele está morto. Para ver a decantação do tempo. A primeira professora no Brasil a romper essa ideia e a trazer escritores para a universidade para ser estudado foi o Brasil. Olha. O projeto de escritores visitantes, feito pela filha da dona Dirce, sim. Da dona Dirce, sim. Gente, que ciclo, hein? Que ciclo. Dona Dirce. Obrigado. Sem você eu não estaria aqui. E isso, nossa, é muito, muito emocionante. E eu quero, aliás, me coloco à disposição, se a UERJ retomasse esse projeto, seria algo muito bacana, porque as disciplinas de literatura elas não eram voltadas para a escrita criativa. Né, porque eram mais do currículo e tal, muito importante tudo, mas que eu absorvia também tudo, mas eu queria escrever literatura. Então, ter essa realidade, assim, oficinas longas, que duravam o ano inteiro, isso foi muito bom. Então, eu descobri nesse momento, assim, não basta eu ser bom, eu preciso ser muito bom. Para eu ser muito bom, eu preciso entender profundamente tudo sobre o que eu quero escrever. E aí eu ficava igual o Karate Kid, treinando todo tipo de escrita, de crônica, de conto, de romance, de
poesia, eu domino toda a poética clássica. Se pedir para fazer um soneto sobre esse controle remoto aqui, em 15 minutos eu faço, todo metrificado. Uma coisa que eu conheci na produção, que era de escrever a moda dele. A moda dele, sabe? Quando, e a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouco, quando começaram os blogs literários, que foi quando a gente se lançou e tal, ele, para sacanear a gente, os colegas contemporâneos, ele começou a escrever a moda de Marcelo Moutinho. Aí ele pegava lá os clichês meus e tal, então, que também já é uma forma de exercício. A amizade sobreviveu. A amizade sobreviveu à trollagem. Não, todo mundo, não sobrou para ninguém. Era o blog público. Então, isso foi muito importante. E aí, assim, foi a era dos nãos também. Porque eu só publiquei meu primeiro livro quando eu tinha 30 anos. Então, foram 17 anos entre eu falar que queria ser escritor lá no CIEP e esse processo de formação. Não, em 99 a gente fez um livrinho, todo mundo esquece um livro. Renega o primeiro. Todo mundo renega o primeiro. Assim como o Marcelo, também tem um que eu sei. Tem um que eu sei. Se eu não falo dele, tá morto. A gente fez, não, mas era um livro feito ainda quase artesanal, numa impressora caseira, que a gente lançou no fim da UERJ, que foi tipo a nossa formação, foi a nossa formatura literária. Eu e mais 3 amigos de letras, nós nos juntamos e a gente pagou um cara para fazer um livro de poesia feito a 8 mãos, que a gente fez no fim da nossa faculdade e lotou. Até o Antônio Torres estava lá na fila para o lançamento, e foi uma coisa que a gente lançou onde? 11º andar da UERJ. Então foi uma estreia. Eu não tenho mais exemplares. Se ele ganhar um Nobel, eu vou ficar com minha aposentadoria garantida. E aí foi em 99, mas claro, uma coisa de, sei lá, 100, 200 exemplares que não teve distribuição depois. Mas o meu primeiro livro, assim, numa editora, eu participei de antologia em 2004, com o Marcelo até organizou, Prosas Cariocas, o livro foi muito legal. Mas o meu primeiro livro mesmo, numa editora assim e tal, foi um livro de poesia em 2006. Mas aí foi pós-UERJ, aí eu já estava grandinho. Nossa, enfim, tem esse, né, e logo depois que vai fazer essa pós-graduação em jornalismo cultural, onde a gente acaba se conhecendo. Esse primeiro livro, e aí eu acho que é um momento um momento histórico assim do mundo literário que ainda não foi analisado como deveria, né? Porque quando a gente começa a escrever, a gente está falando aí do final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, quando a gente pensa no cenário hoje, né, com rede social, né, internet, clubes de leitura, né, você tem uma facilidade de inserção muito maior. Antigamente você tinha que pegar o seu original, mandar para uma editora, torcer para ele ser lido, quase nunca era, né? E ele sendo lido, torcer para que gostassem e falassem com você. E o que acontece a partir do momento em que a internet de fato se populariza no Brasil é que se facilita, duas coisas são facilitadas. Uma é essa possibilidade de você ter um blog e naquele blog você publicar a sua produção gratuitamente e de forma universal, e ali alguns leitores se interessarem, algum editor ver o que você escrevia. Outro é que esses blogs, em algum momento, viraram espécie de revistas literárias, como a Paralelos, foi uma revista muito importante aqui no Rio de Janeiro, e isso fazia com que autores que estavam atomizados antes, né, muito atomizados, e eu escrevendo lá na minha casa, o outro em São Paulo, o outro em Brasília, o Henrique lá em Jacarepaguá, a gente começasse a fazer uma rede, conhecesse um ou outro, trocasse, lesse o texto um do outro, criticasse o texto do outro, que é a semente de toda a efervescência literária, que é a existência, de fato, de um circuito, né? E eu acho que foi isso que possibilitou. Porque quando, e aí eu vou chegar no Prosas Cariocas, quando o Paralelos começa a fazer séries semanais, o Paralelos pegava um tema, por exemplo, Carnaval. Aí eles chamavam 3 poetas, 2 contistas, 2 cronistas, 2 ensaístas e faziam uma entrevista sobre aquele tema, sob o ponto de vista literário, né? E eu tinha tido uma ideia para lá, eu era um colaborador habitual, de fazer uma série sobre bairros, de contos ambientados nos bairros do Rio de Janeiro. Estava conversando com o Flávio Isaac, escritor, nosso amigo, e o Flávio falou, isso dá uma antologia. E você vive falando que as antologias que começaram a surgir nessa época só tinha escritor de São Paulo.
a gente podia propor para uma editora uma antologia apresentando meio que essa geração a partir da sua relação afetiva com os bairros onde viveram, né? E, nesse momento, esse livro vira quase uma recolha dos escritores que estavam publicando em blog, né? Entre eles, o Henrique Rodrigues, que tinha um blog, né? Isso ainda é pré-Rua do Escritor, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, né? Esse momento que já é pós-UERJ, né? Você ainda não tinha livro, assim como quase todo mundo ali, quase ninguém tinha livro, né? E essa mudança, o que acontece? Porque, de repente, as pessoas se conhecem, começa a acontecer, e quando isso acontece, naturalmente, as editoras também começam a olhar, e aí a gente brinca que a gente era chamado de, como é que é? Os novos escritores, que a gente já perdeu esse título, né? São seminovos. Então, essa etapa após anos 2000, comecinho ali, para mim já foi uma fase nova, que, como a gente estava falando agora há pouco, eu comecei a UERJ na máquina de escrever e terminei a UERJ no computador. Então, era aquela passagem do mundo analógico para o digital e as suas possibilidades. Dentre essas possibilidades, o e-mail, que era a nossa grande forma de comunicação eletrônica e tudo, surgiram os blogs. Nessa época, eu estava terminando o mestrado na PUC e estava começando a trabalhar no SESC Nacional. E aí, nessa época, inclusive, estava criando o prêmio SESC de Literatura. Não sei. Não, eu acho que não. O prêmio SESC foi quando eu entrei no SESC em 2013, e o blog surgiu em 2013, 2004, foi mais ou menos. Mas eu não tinha relação, eu não botava coisas de trabalho no blog, era mais pessoal. Mas foi mais ou menos essa época aí que eu já estava nessa nova fase. E o meu blog se chamava Fullbag. Fullbag, para quem está de saco cheio, era um blog basicamente de humor. Eu julgava, tipo, é a hora do recreio da literatura, é o meu blog. Então, porque também tinha uma coisa que eu achava legal, e até assim, os blogs dos meus colegas eram muito sérios. O blog do Marcelo se chamava Pentimento, né? Aquela coisa com a técnica de pintura, e os outros era Olivetti, o outro era o Argonauta, o outro era era Boêmias. Do Cuenca, que era não, mas chamava outra coisa, Carmen, uma coisa assim. Carmen, que virou o livro dele, Corpo Presente. Então, eu entendia que tinha toda uma galera com pretensões literárias, que eu também tinha. Mas acontece que eu sou um ser humano bobo, né? Aquela crônica da Clarice, né? A vantagem de ser bobo. Aquela crônica, a Bianca, minha companheira, falou: essa crônica é sobre você. Então, as vantagens de ser bobo. E aí eu adorava escrever paródias, fazia sequências de contos de até 200 toques, e aí era tudo sobre exame de próstata, e assim, era só bobagem, mas eu colocava coisas ali que tinham uma elaboração literária, né? A moda eu pegava uma notícia de jornal, como Guimarães Rosa escreveria essa notícia, como fulano, aí como Marcelo escreveria essa notícia, como fulano de tal, e foi eu ficava e era uma diversão e também exercício, né? Essa coisa dos blogs. Assim, a ideia de ter um livro publicado assim, né, numa casa editorial, bacanuda, tal, isso era uma abstração para a gente. E mesmo hoje, uma coisa que é muito fácil, que é o quê? Você lembra que a gente, na pós-graduação, a gente vivia falando assim, nossa, acho que a gente nunca vai estar numa editora grande. A gente nunca vai estar numa editora grande. Porque era uma realidade muito longe e muito distante, porque mesmo para fazer o que hoje muita gente faz, que é uma edição
pequena, né? Hoje a tecnologia permite edição por demanda. Você vai lá, faz na Patual uma tiragem de 30 livros, 40, 50 livros. Isso até tem outras questões por trás disso que, enfim, depois a gente pode falar, se for o caso. Mas até acho que banaliza um pouco, tal. Mas você tinha um acesso. Aliás, o Prêmio Sesc surgiu a partir dessa ideia. Eu tinha uma conhecida que trabalhava na Record. E aí, peraí, esse prêmio, vamos fazer um prêmio para pegar uma pessoa desconhecida e botar numa editora super conhecida. Vamos quebrar esse muro. Vamos fazer um processo seletivo para pegar uma pessoa muito boa, com um texto muito bom, e a gente vai avaliar só pelo texto e colocar nessa editora. E aí deu certo e virou o prêmio literário mais desejado pelos autores inéditos do país, né? Foram 40 e tantos autores revelados, a maioria seguiu carreira, né? Está aí muito bem. Então, por quê? Porque era difícil, ainda é difícil chegar numa editora grande, você mandar um original para uma editora, você no máximo vai receber um... Você estreia com um livro de poemas, que é estreiei com um livro de poemas pela Record, que chegou e aí... A Musa Diluída, de 2006, pela Record. Que, assim, eu tinha o meu blog, e a gente já... Aí, eu acho que nessa época, 2006, 2007, os blogs começaram a sumir, né? Eles foram muito mais para o início até meio ali, porque quando chegou o Orkut, né? Veio essas redes sociais. E acho que as redes sociais acabaram com a internet e suas possibilidades. Porque os blogs, eles eram livres, eles eram abertos, eles permitiam textos e imagens de viagens e uma coisa um pouco mais, que agora está voltando com a newsletter, com as newsletters que você assina e recebe direto um conteúdo um pouco mais analítico. Que era uma coisa que tinha pré-blog. Sim, né? Sim. O Cardoso, sim, o Cardoso Online. Esse pessoal mandava newsletter. Os blogs vieram e as newsletters sumiram. Como é a história cíclica. Né? E agora, de repente, a newsletter virou Inclusive, exatamente hoje, está começando, daqui a meia hora, vai começar uma oficina lá do nosso instituto, uma oficina online sobre newsletter literária, com a Gaia Passarelli, que é uma cronista e que tem uma newsletter bem famosa. E aí as editoras começaram a perceber que esses autores que estavam ali colocando seus textos nos blogs tinham algum valor literário e deixaram de... e assim, a ideia de você ter contato com o escritor também começou, porque foi o mesmo momento que surgiu o Flip. Qual era a diferença da Flip dos grandes eventos tipo o Bienal do Livro? Os escritores eram os protagonistas. Então, a ideia de você ter contato com o escritor, que também essa ideia é recente, né? Você lia um livro de alguém que estava vivo e era difícil você... Às vezes, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, talvez tenha até um contato ou outro, tivesse, dependendo de quem você é, onde você mora, mas para o público geral, você tinha que mandar uma carta para a editora que você nem sabia se chegaria aos escritores. Nessa época, acho que na Record, o trabalho da Luciana Vilas-Boas foi muito importante. Sim. Sim. Foi ela que contratou, ela que durante uns 15 anos. Ela fez... A Luciana Vilas-Boas, eu acho que ela tinha duas dimensões, duas visões assim, que eu acho muito importantes, que se perderam quase todas as editoras. A primeira é você fazer catálogo. Ela escreveu o Plantão Leitores, por exemplo, que também é meu direto, amigo e tal, e quando ela levou um Leitores para a editora, ela falou assim: eu não quero só o seu próximo livro, eu quero todos os seus livros, porque eu quero que você seja um autor da Record. Né? E assim ela foi esperando os contratos dele terminar e levar para lá. E o segundo fazer o catálogo futuro. Que é dentro do longo sério. Que é o que de fato mantém o mercado. Sim, é o que mantém. Exato, eu vou te dar um exemplo, assim, um case que aconteceu, porque eu era visitado pela Roupa nessa época,
E a Rocco, aos poucos, foi meio que expurgando o catálogo de literatura brasileira. Saiu a Adriana Lisboa, depois saiu a Adriana Lunardi, depois saí eu. E nesse processo saiu o Cristóvão Pesa. E a Adriana foi, pegou o Cristóvão Pesa e falou a mesma coisa: eu quero o seu próximo livro e quero toda a sua obra. Qual foi o próximo livro? O Filho Eterno. Filho Eterno, e pum! Aí o livro arrebentou. Isso puxa a venda de todos os outros. Você é um lançado dele, entendeu? Agora, você não pensar no imediatismo, você pensar no projeto. E isso hoje nenhuma editora, nem a própria Record consegue. As editoras não fazem mais contrato de exclusividade. Não existe mais. Essa era dos contratos igual de jogador de futebol, que se sair, né, como tinha do Veríssimo, do João Paulo, se sair da editora tem que pagar centenas de milhares de reais, isso hoje praticamente não existe. E de fato, a Luciana Vilas Boas foi quem entendeu, né, o Prêmio Sesc. Olha que coisa, ela entendeu o Prêmio Sesc quando a gente falou da ideia, ela abraçou, porque ela falou: epa, vocês vão fazer o que eu não consigo, que é olhar nesse Brasilzão quem é muito bom e que merece estar aqui. A gente não tem estrutura para... A gente recebe caminhões de originais, tem até um termo para esses originais que a editora recebe, um termo em inglês que eu não lembro agora. E eles não conseguem, nenhuma editora assim, tem estrutura para avaliar. E o Prêmio Sesc era isso, essa peneira. E aí, o Prêmio Sesc fazia a clivagem e a editora lançava um livro com um autor que anonimamente, né, foi analisado por diferentes júris, e essa editora tinha garantias que a primeira edição estava paga. Já saia pago, o Sesc comprava mil exemplares. Então, melhor dos mundos, melhor dos mundos. Você publica a segunda edição, se for o caso. Aquele autor faz o segundo livro na Record, se for o caso. Mas assim, era um projeto, e aí eu faço elogio com o Henrique, perfeito, porque todos os lados saem satisfeitos. O autor está sendo publicado, o Sesc está lançando um autor, e a editora que está tendo o seu trabalho facilitado, na verdade. E aí depois a gente conseguiu sistematizar um circuito cultural. Então, esses autores ainda ficavam o ano inteiro circulando por várias atividades, né, literárias do Brasil, evento grande, pequeno, desde clube de leitura até flip, né, que acaba sendo... Depois a gente pode falar sobre isso, né? O efeito censura, que é um problema sério hoje na literatura. Mas vamos voltar. Que eu sou rei da digressão também, né? Isso para cerveja é ótimo, mas para entrevista assim é a doideira. Eu quero fazer uma pergunta estética. Vamos. Está muito no mercado. Sim. Mas aí então, a Luciana Vilas Boas, só para terminar essa parte, ela olha que doido. Eu nunca me sentia, eu nunca teria coragem de mandar um original para Record, ou aproveitar que eu conhecia a Luciana por conta do Prêmio Sesc e tal, tipo, ver meu livro. Eu não me sentia à vontade para fazer isso. Mas aí o Sesc, lá, o pessoal do RH, me pediu um poema para homenagear as mães, no Dia das Mães. E aí eu fiz um poema e mandei para lá. Aí aproveitei e mandei para as mulheres que tinha na minha caixa lá de e-mail do Sesc. E uma dessas mulheres era a Luciana Vilas Boas, que também mãe e tal. E aí, isso foi tipo, Dia das Mães, né, em maio. Aí, quando teve, um tempo depois, algum evento, foi uma Bienal de Livro, encontrei com ela lá no stand, aí ela veio me falar do poema que ela leu, mostrou para a mãe, se emocionou, não sei o que, ela me estendeu a mão e falou: eu quero um livro de poema seu. E aí aquele baque. E aí o Antônio Torres estava do meu lado. Ela falou: Henrique, eu lembro até agora da expressão, Henrique, não pensa muito não, aperta essa mão dela aí. Aí eu lembro que falei: sim, daqui a X meses eu vou te mandar o livro de poemas. Acabou que o Poema das Mães eu não coloquei no livro, mas aí eu passei os próximos meses escrevendo A Musa Diluída. Eu já tinha um título, eu falei: eu tenho um título, não sei o que significa, mas eu gosto desse título, A Musa Diluída, para mim soa bonito, não sei o que significa. Mas aí aí eu lembro de a gente ir para Flip, e eu passei na Flip, assim, eu preciso sair dessa Flip com 10 poemas. Aí a gente ia para o bar na Flip beber, e eu ficava lá rabiscando poema, tal, poemas que entraram no livro. Então saiu assim o meu primeiro livro de poesia que não vende, né? Do mercado, a poesia não vende. E aí saiu. Porque assim, quando esse livro sai, e aí o Henrique está nesse contexto dos novos autores daquele momento da cena literária. Né? Eu já tinha publicado. Mas que ano é? 2006.
Foi quando saiu meu livro primeiro pela Grande, também pela Rocco. E aí vem um livro cheio de sonetos clássicos, né? Assim, esperando um autor contemporâneo, né? Vem um livro. O que eu acho que causou um certo espanto na época, né? Essa espécie de sincronia com o seu tempo, né? Não são só sonetos, né? Tem poemas de forma livre também, mas era um livro com uma erudição sobre literatura muito clara, né? Você lê e entende que tem leitura por ali, um trabalho formal impecável, porque é isso também, a gente fica brincando, fala, fazer poesia hoje em dia virou... Você vai escrevendo, de vez em quando você dá uns enter, né? Aí aquilo vai ficando verso. Assim, o que era um conto, de repente, vira um poema longo. Mas não tem critério de ritmo, né? Não tem essa questão. Uma coisa que o Henrique, tecnicamente, não tem o que se falar. E aconteceu uma coisa curiosa, que eu vou trazer aqui meio uma inconfidência, que houve um festival chamado Contemporâneos, no Oi Futuro, e o Henrique não foi convidado, e a justificativa qual foi? Eu fui pré-convidado. Foi pré-convidado, mas não confirmaram seu convite, porque... Não, vou falar, porque eu fui convidado. Eu vou, inclusive, já que estamos aqui, eu vou dar nome. Eu dou nome, eu gosto. É bom não ter rabo preso, porque eu posso dar nomes à vontade. Então, a Beatriz Rezende... ótima, grande professora. Tal. Aliás, o meu livro teve orelha do Ítalo Morricone, que foi meu professor na UERJ, e grande poeta, enfim, foi grande professor de poesia, aliás. E aí a Beatriz Rezende, que estava, né, professora, que, inclusive, teve um olhar crítico da academia para a nossa geração, assim, muito, muito bacana, como até hoje ela tem. Aí ela falou, Henrique, vou te chamar para um evento que vai acontecer no Futuro, depois vão entrar em contato com você. Tá bom, tá bom. E aí eu esqueci, e de repente eu vi o anúncio do projeto. Aí eu falei, inclusive vai ser no dia do meu aniversário, mas ninguém falou comigo, de dezembro, assim. E aí eu fui... aí eu descobri que era o Chico Bosco, que ia ser o curador da parte de literatura, de poesia, uma coisa assim. Aí eu mandei um e-mail para ele, Chico, tudo bom, que é o Henrique, parece que eu ia participar desse negócio, não aconteceu. Aí ele me respondeu que a gente ria até hoje. Eu nunca conversei com ele sobre isso, a gente se esbarra nos eventos, mas acho que a gente já dá muita gargalhada. Ele falou, olha, muito... tá legal, olha, seu livro é bem legal aqui, mas a gente acabou não incluindo porque sua poesia é muito escrita. Aí eu falei, bom, de fato, eu escrevi o livro. Talvez, mas depois eu fiquei pensando um monte de coisa escrita, né? E talvez ele tivesse optado por determinadas estéticas e dicções que tivessem mais ligado a uma ideia que se tem de poesia mais urbana, de palco, performática. Eu lembro que eu lancei meu primeiro livro junto com a Bruna Beber, e ela ficou super conhecida como poeta também, porque ela tinha uma estética mais assim da rua e tal. Não que eu não tivesse também, mas assim, aí eu notei que existia. Aí fui entender que na época ainda de vez em quando aparecia essas brigas do pessoal de poesia, que era a turma do Ivan Junqueira né, que aliás super poeta, e do Alexei Bueno contra que tinha uma coisa mais formal da literatura, e uma galera que era mais do verso livre. Então, que é uma briga boba, na verdade, né? Mas eram as querelas que acho que de vez em quando voltam, especialmente em poesia, que o pessoal adora brigar, né, dizer, a minha forma de fazer poesia é a melhor, né? Eu lembro de uma matéria na Veja, olha que tempos, né? Saía na Veja uma matéria sobre grupos de poetas que diziam que a sua poesia, aí como se de outro lado tivesse, sei lá, o Chacal, o Carlito Azevedo, sei lá, que assim, que na verdade depois que você que é uma coisa
não tem muito sentido, porque não é a forma que vai dizer ali. É como se, até em poesia, você optar por escrever um soneto como se você estivesse preso a uma coisa. É o que você escreve ali que vai dizer. E você escolhe fazer aquilo. Hoje você pode escolher. Quando eu quero fazer um verso livre, eu faço um verso livre, que inclusive é mais difícil. Mas é uma questão também de desconhecimento técnico. Eu tive, assim, meu orientador do doutorado foi Gilberto Mendonça Teles, grande poeta, crítico. Eu fui o último doutorando dele, lá que ele parou de orientar. E ele também, ele já não tinha muita paciência para esse tipo de discurso, chamar alguém de parnasiano porque a pessoa fez um soneto. Isso é uma bobagem, né? Aí você vai ver os nossos grandes modernos, eles dominavam todos, Drummond, Bandeira, tal, eles dominavam todas as formas de escrita, seja que a gente chama de fixa, quanto de verso livre. Mas é uma coisa que de vez em quando aparece, né? Mas, segundo ele, o Gilberto, é preguiça do escritor aprender a dominar. E só para fechar, ainda hoje, recentemente, o Paulo Henriques Brito, que é um poeta também, que conhece tudo e mais um pouco, né? De metrificação e tal, ele, até já mediei ele, já dividi mesa com ele também para falar sobre o assunto, e ele diz que ele tem o curso de escrita, né, de poesia lá na UERJ, e que muitos alunos chegam achando que é molezinha, né? Aí ele já bota o pessoal para aprender, vamos agora aprender a fazer uma redondilha, tal, e o pessoal sai correndo e desiste do curso porque acha que você aprender a dominar uma técnica é igual você querer ser pintor. Você vai aprender um rudimentar, que é pintar uma maçã. Ai, não, eu quero Jackson Pollock, sabe? Peraí, vamos primeiro aprender a construir para depois desconstruir. Então, mas isso é uma coisa específica de poesia que eu, inclusive, estou lançando um livro novo de poesia chamado Giz, que tem soneto, tem sextina, que é uma forma dificílima, e tem verso livre, tem rondó, tem rap, né, que eu escrevi com uma letra de rap, e eu acho que tudo é escrita. Então, essa frase é ótima para dar o gancho da próxima pergunta. Porque você sai desse livro, você lança um romance, lança o Próximo da Fila. No meio teve um monte de infantil. Infantil, mas infantil vai ser a pergunta. Tá. Você lança o Próximo da Fila, que é um romance em que você recupera um pouco da experiência trabalhada no McDonald's, fala um pouco dessa década de 90, muitas vezes esquecida, como você diz, né? Depois disso, vem livro de crônicas, né? A Rua do Escritor, vem o Áurea, né? Que é um romance mais recente, e me parece, assim, já te conheço há muito tempo, que é muito raro um escritor ficar à vontade em tantos gêneros. Você publicar, eu sei que você está preparando um livro de contos, você publicar romance, você publicar poesia, você publicar conto, você publicar crônica e infantil, que vai ser a pergunta daqui a pouco, né? E você transita, eu diria assim, quando falam de mim, fala assim, Marcelo é contista e cronista. Está definido. Né? Você pensa no... Não, é romance não. Tatiana Salim Levi, você fala, ela é romancista. Né? Henrique Rodrigues, a gente não sabe muito bem, porque transita entre todos esses gêneros. Que é uma coisa que, como você disse aqui, você já fazia lá na faculdade, que é treinar a mão em diferentes gêneros. E como é que é esse trânsito para você? Sim. Então, é um trânsito natural, porque eu acabo me interessando. Assim, acho que o único o tipo de escrita que eu estudei e eu não avancei foi na dramaturgia, que eu também estudei. Aliás, eu ganhei um prêmio, fui um segundo, terceiro lugar, na época chamado Prêmio Rio Jovem Artista. Eu escrevi uma paródia do Édipo Rei, passado na Barra da Tijuca, e aí misturei com... Era uma comédia, assim, doida, aí aparecia até a personagem que seria a Vera Fischer, né? como Jocasta, enfim, era uma doideira, mas nunca teve leitura dramatizada, mas nunca foi montada, e eu fiz curso de roteiro também.
Que foi um romance paródia do Saramago. É. É. Não. É um livro ruim. Eu fiz um romance só para. Então, era uma coisa que eu queria, que eu gostava de testar. Eu falei, eu quero saber se eu consigo. Então, assim, será que eu consigo fazer esse poema? Vou sentar e vou ficar batalhando ali até fazer. Então, esses exercícios foram interessantes, sobretudo fazendo textos ruins. E aí eu acho que existe um problema hoje que a galera muita gente quer começar, e aí recebe 30, 50 curtidas, bota um textinho ruim no Instagram, aí, ai, maravilhoso, consagrado, ai, isso. O não faz muito bem, né? Você escrever texto ruim e querer melhorar ele, isso é um processo que todo escritor deveria fazer, passar por isso. Não sou parâmetro para ninguém, não. Mas para mim foi importante. Então, treinar essas formas de escrita, essa respiração, saber onde colocar a vírgula, onde usar a maiúscula, onde usar o travessão. Não são coisas muito técnicas. Por que diálogo, onde colocar um diálogo na prosa, por que determinados textos o diálogo funciona melhor, em outros não, que registro usar, como evitar, aí no caso do romance, que a coisa mais difícil é evitar erro de continuidade no romance. Que é assim, eu tenho que saber o que todo personagem pensa. Eu tenho que saber o que eu não posso escrever porque tem esses erros assim. Eu já soube de um livro que um personagem, um autor até conhecido, que um personagem de repente virou um cachorro. O autor esqueceu. O personagem era uma pessoa e de repente em dado momento virou um cachorro. E aí eu escrevi esse romance, porque o livro que aliás li na UERJ, o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, é o livro que eu li durante um curso, inclusive, de teoria literária lá. Foi o livro que mudou assim a minha vida também. Foi aquele livro que um daqueles na UERJ assim, me fizeram chacoalhar a cuca. E aí eu falei, eu vou escrever um romance inteiro para entender como é que é isso de escrever um romance. Aí eu passei 4 meses em casa fazendo um autoexercício de escrita, que me serviu. Então, essa ideia de você escrever e testar e ler sobre aquilo, ler a parte teórica, ler o Massaú de Moisés, por exemplo, aqueles livros de criação literária. Eu adorava ficar lendo essa parte da história da literatura, né? Eu tenho até essa edição bonita, capa vermelha. Isso foi muito importante para me dar essa base. E aí, de tanto testar, eu acabei pegando essa habilidade, que aí hoje isso me facilita muitas situações profissionais. Por exemplo, você me pediu um texto para o projeto da Plaquete. Henrique, eu preciso de um texto, um conto de 20 mil caracteres. Foi 20 mil? Até 18, sei lá. Aí então eu vou escrever um conto de tantos mil caracteres. Fui lá e fiz. Tá, é para quando? Semana que vem? Entreguei, tá aí, pronto. Henrique, alguém me pede um poema aqui, ó, com tanto tamanho para sair na revista tal. Aí eu vou lá e entrego, porque muito escritor não consegue. Eu não consigo fazer, eu não consigo, eu sou dependente eu não estou inspirado. Inspiração é uma coisa que eu nunca tive, ou sempre tive, o tempo inteiro, porque para mim é trabalho. Inspiração é o trabalho, é a vontade de entregar, é a imaginação que a gente ativa. Claro que a gente tem dia que está mais ou menos empolgado com a vida, coisa que é normal de todo mundo, você está assim. Mas aí eu descobri também que basta fingir que está inspirado, que o leitor não vai saber a diferença, eu não vou junto. Então, eu não tenho muito romantismo sobre essa coisa, e eu transito nessas formas na boa. E aí... tanto é que assim, eu nem tenho um projeto literário, assim, eu vou escrevendo conforme até as editoras vão me pedindo. Eu conheço alguém, sei lá, eu estou com três infantis e um de poesia para sair,
que alguém me... Ah, não, e mais um de conto, que vai sair no ano que vem, lá da Palos. Que alguém, os editores... continua aquela mão estendida da Luciana Vilas Boas. Ela, caramba, eu quero um livro seu assim, assado. Vamos fazer? Vamos fazer. Mas aí tem outras coisas assim também, do meio editorial, que a gente pode falar depois. Eu estou querendo falar tudo depois, né? A gente vai sair daqui meia-noite. Vou juntar 2 livros, na verdade. Vou juntar 2 livros, que é o Rua do Escritor, Crônica sobre Leitura, e o Áurea, um livro de crônicas e um romance, né? Mas eu acho que os 2 tocam num tema que, de certo modo, vem atravessando o teu trabalho nos últimos anos, não só como temática para a tua literatura, mas na tua vida prática, né? Que é a sua crítica contundente a uma certa lógica viciada do meio literário com relação à promoção de escritores, à realização de eventos, sob uma certa justificativa de que isso seria fomentar leitores, criar novos leitores, popularizar a literatura. O Henrique tem uma crítica muito grande com relação a isso, ao dinheiro despejado nesses eventos, ao circuito muito viciado desses eventos. E o livro de crônicas do Henrique é um livro muito falando sobre essa questão da leitura, né? Propondo coisas, propondo ideias, propondo ações. E o Áurea é um livro que nasce da experiência da sua mãe, né? Minha mãe e minha tia. Da sua mãe e sua tia, que vão se alfabetizar depois de adultas. Não é isso? Então, assim, eu acho que esses livros estão ligados entre si e estão ligados também à crítica que você vem fazendo, né? E certamente sofrendo consequências por isso também, porque você acaba sendo excluído desse circuito. Enfim, fala sobre esse plano geral. Legal. Vou falar dos livros e acabar entrando. Uma curiosidade é que o livro se chama Rua do Escritor, Crônicas sobre Leitura, e eu realmente morei na Rua do Escritor. Eu morei numa dessa... Enquanto eu estava na UERJ, inclusive, tudo UERJ. O UERJ acho que é o ponto importante. E aí eu morei numa casinha de fundos lá em Jacarepaguá, num lugar que chama Portugal Pequeno. As ruas têm nome de profissão. E aí, enquanto eu estava na UERJ, desejando ser escritor, eu morei na Rua do Escritor. Eu até voltei para tirar foto lá nessa rua, que ficou na capa do livro. E aí até meu filho falou: você é o único escritor que morou na Rua do Escritor. É uma rua muito curta, então dificilmente vai haver outro escritor ali. Tem meia dúzia de casas, assim, inclusive é um comércio. E aí eu reuni aqui textos justamente dessa vida literária que eu acompanho, como eu digo, do lado de dentro e de fora do balcão. Justamente por passar tanto tempo trabalhando também com a ideia da promoção de livro e leitura, abrindo espaço para outros e, enfim, criando formatos e eventos e tal, e acabei notando os vícios e as virtudes de uma cena literária brasileira que tem, assim, tem muita coisa para melhorar, mas sobre as quais não se fala. Eu tenho uma coluna no Publish News, né? Eu escrevo lá uma coluna com alguma regularidade, pelo menos mensal, em que eu acabo falando sobre questões que muita gente não quer falar e que vira tabu. Por exemplo, falar de direito autoral. Aí a gente vai puxar essa caixinha, porque assim, são coisas que a gente se fala, que a gente pessoalmente, no boteco, no WhatsApp, mas que acabam não se tornando um debate. Então, por exemplo, editoras, tem muita editora que não paga direito autoral, não paga direito. Não quer dizer, não, a maioria, hein? Talvez, são poucas que a Record paga. Então, essas maiores elas pagam. Mas hoje o grosso da produção literária de literatura brasileira está em editoras médias e pequenas. As muito pequenas, que eu também tenho, aí eu tenho livro publicado em editoras de todo porte.
E aí, uma coisa que o Bartolomeu Santos Queiroz me falou, assim, eu encontrei com ele um tempo antes de ele falecer, uns meses assim, no aeroporto, e aí a gente ficou conversando e tal, e aí ele falou: Henrique, distribui seus livros, porque toda editora tem problema. Então, às vezes, o problema de uma, você não tem na outra, aí fica mais ou menos equilibrado. E realmente foi é uma coisa. Por exemplo, a editora muito grande, às vezes não respondem nosso e-mail. Nem te respondem, não falam com você. Você é a Record, lança um livro por dia, você é um. Ah, maravilha, meu livro. Aí até cai o mito, né? Ai, meu Deus, porque tem gente que também, muito maniqueísta, que acha, né? Escritor de editora pequena, tudo que quer é publicado numa editora grande. Mas, claro, e falar mal da editora grande, até ser publicado por uma, né? É igual a Flip, todo mundo fala mal, mas quando está lá, eu quero estou na Flip, mamãe. E aí, essas editoras pequenas e médias, elas fazem contratos draconianos com escritores que estão começando e que são ingênuos em relação ao que é assinar um contrato com uma editora. Então, tem editora pequena lucrando. Então, na internet, gente que fica oferecendo fórmula para você virar best-seller, faz um coach literário, faz um curso comigo. Até agora eu me livrei de uma encrenca, eu estava no Flipossos e aí queriam que eu... voltei de lá semana passada, agora domingo. Aí queriam que eu fosse mediar um debate com uma pessoa que vende esses cursos. Eu falei, eu não vou, nem que estivesse me pagando, já não estavam me pagando. Eu falei, nem que me pagasse, eu vou mediar um debate com uma pessoa que fica nas redes sociais oferecendo fórmula para virar best-seller, ganhando dinheiro de pessoas desavisadas. E a forma que a própria pessoa não usa. A própria pessoa não tem. Então, se fosse fácil, ela... alguém já... Por que você não fala? Eu sou humilde. De repente ela fala assim, eu sou humilde, eu quero ajudar o mundo, me paga. Né? Então, são exemplos de situações que às vezes a gente fala. Outro dia eu publiquei um artigo sobre... depois já vou voltar para os livros, até para falar do áudio que eu preciso falar. Mas eu publiquei um artigo naquele Le Monde Diplomatique sobre a questão do resultado da pesquisa de taxa de leitura no Brasil, que, enfim, só mostrou, e na verdade a situação é pior do que está lá. É pior. Porque lá não entra no qualitativo. Fala, pessoas leem tantos livros. Agora, o que é ler livro hoje? Ali não entra em literatura. Se você for colocar a lente ali do que é literatura, sem falar de literatura boa e ruim. Porque, aliás, dizer que um livro é ruim hoje parece que vão te matar, né? Todo mundo sabe, o grosso que é publicado hoje tem muita coisa que não tem critério, não passou por uma edição, não passou por um critério, então é porque é fácil publicar. Aí se alguém diz que aquele livro é ruim, querem te matar. Né? Mas aí eu fiz um artigo sobre essa questão e falando do porquê desses motivos e tal. E aí um dos motivos eu falei, gente, a gente tem tanto evento literário no Brasil, 20 anos, mais de 20 anos, ou seja, uma geração hoje a gente tem centenas de eventos literários no Brasil. Fli isso, Fli aquilo, Fli tal, Bienal de livro, tal. E por que a gente tem níveis tão ruins de leitura? Sinal de que está faltando alguma coisa. De que a gente, né, até... Aí, claro, aí você começa a chegar perto e entender a lógica. Você faz um evento literário numa cidade, vai lá o prefeito, sobe no palco, e aí vem o cara da empresa, aí às vezes é uma mineradora que está querendo limpar o seu nome, porque está ferrando o meio ambiente, mas ela é a patrocinadora, vai lá e faz isso tudo, fora a Amazon. Né? Gente, a Amazon, Prêmio Kindle, que eu conheço desde a origem, eles quiseram fazer parceria com o SESC, procuraram a gente lá para fazer parceria com o Prêmio Kindle. Eu falei, não, vocês trabalham com marketing cultural, a gente trabalha com ação cultural. Aí não rolou, eles criaram nos mesmos moldes do Prêmio SESC, só que com muito dinheiro. E aí, assim, não nos enganemos, eles que estão querendo um monte de prêmio, na verdade, a gente sabe o que a Amazon faz por meio da cadeia do livro. Está detonando, né? Dumping, aquela coisa toda, detonando a cadeia do livro do Brasil e do mundo, eles não estão nem aí. Livro é só mais um segmento para eles. Aí, para limpar o nome, eles vão lá e criam um prêmio literário, vários, né? Agora com a Vozes Negras, tudo, mas assim, não nos enganemos. Eles, ali é marketing agressivo, marketing para limpar o nome. Mas aí, falando dessas coisas que faltam, a gente não tem
projetos de base. A gente não tem projeto de formação de leitores, a gente não tem coisas que já existiam, como o ProLer dos anos 90, inclusive a UERJ tinha uma relação muito forte com o ProLer nos anos 90, né, baseado nos agentes de leitura, que o Brasil tinha que ter agente de leitura, tipo agente de saúde, para estar nos bairros, fomentando clubes de leitura. O trabalho de base. Só que o trabalho de base é igual saneamento, ele é invisível. Aí eu escrevi essas coisas e aí pronto. Curador de evento literário veio me atacar, dizendo que eu estava empobrecendo o debate. Eu estou empobrecendo. É preciso falar sobre essas coisas. Eu acho que o modelo do evento literário que domina no Brasil, eu acho que é um modelo bastante equivocado. Porque ele é um modelo centrado na personalidade do escritor, não necessariamente na leitura do texto. Eu Sim. para ele participar. Finalmente, eu era uma vez na Bienal do Livro. Eram 3 autores, não gostou. E aí o curador me convidou de escolher o cachê. Eu disse, não, mas eu vou receber livros dos autores. Aí ele me perguntou, por quê? O convite foi feito com muita antecedência, meses. Eu vou ler o livro, vou fazer uma mediação, se eu não tiver lido o livro. Os livros chegaram. Eu li. E tivemos uma conversa ótima, porque tinha dito livro. Era num auditório lá no Rio Centro. Sim. Um auditório grande. Sim, a Bienal do Livro, sim. Eu perguntei, quando eu cheguei cedo, onde estão os livros que eu tinha lido? Não, estão nos estandes. Eu disse, não, está muito longe. Sim, lá do outro pavilhão, dependendo, né? Isso é uma crítica histórica. Você sai do debate, o cara tem que andar 3 km. Não vai. Não vai, ninguém vai. Não, mas deixa os livros aqui, eu encerro 15 minutos antes do previsto para que as pessoas comprem. Não, você vai dar muito trabalho. Eu não vou dar trabalho, não. Você vai ler, vai traz os livros, não você os livros. Então, é um modelo de evento literário que é um modelo que não privilegia a leitura. Na verdade, é um pouco a ordem na sociedade do espetáculo. Exatamente. Então, agora, a Bienal do Livro, agora é a roda gigante, né? Que vai ter Book Park, né? Que estão chamando. É o quê? Book Park. Book Park. Não é nem um parque dos livros, não. É um Book Park. Então, assim, por... Em inglês não faz sentido. Se você falar em inglês, Book Park, você não vai entender. Sim. Não faz sentido em inglês. Mas é o nosso... Não, o nosso sentido em inglês é Book Park. Book Park. Assim, é bizarro, é bizarro. Complexo de Vila. Aliás, outra crítica que eu faço às próprias bienais aqui de São Paulo, porque eu estou nelas, me chamam, eu vou lá participar, e eu faço crítica ao modelo. Às vezes ficam sem graça de me ouvir, mas às vezes aceitam a crítica. Vende-se basicamente autor gringo. Tem um evento chamado Ler, Salão do Livro. A gente vai tentar resumir em 2 minutos, porque é importante que as pessoas saibam disso. Vocês são um grupo... Estamos já com o tempo? Não, pô. Vocês têm o evento. Qual é o teto de vocês? Não, nosso evento é 8h25. Onde? Mas eu que você vai de casa, né? Online. Henrique, depois eu vou aqui uma merenda em sua homenagem. Maravilha. Mas então, assim, foca depois na hora, porque eu queria falar um pouquinho do infantil e do Instituto Caminho. Sim, mas eu preciso falar disso. Que, aliás, esqueci o que eu ia falar. O Salão do Livro. Eles pegaram um evento que existia... Eu trabalhei na Secretaria de Educação do Estado. Eu fui superintendente pedagógico, fui lá 4 meses, foi o emprego que eu já tive. 4 meses, fui parar no hospital 3 vezes por estresse, porque é muita irregularidade e tal. Mas aí tinha lá o Salão do Livro. O melhor emprego que eu já tive foi trabalhar na videolocadora. Foi o emprego mais legal que eu tive na vida. Assim, nossa, como era divertido. Aí tem um Salão do Livro para professores da rede estadual comprar livros das editoras grandes. Eles pegaram esse evento e juntaram com o Salão a Ler, o Salão do Livro. Para quê? Para que o público viesse e os professores e estudantes fossem lá participar da programação e trocassem o vale pelos livros, o voucher das editoras. As editoras faturam muito com isso e tal, fica todo mundo feliz. Qual é o problema? Que nesse evento tem
ele, além de muita programação concorrendo, fica lá sem você falando lá sem ninguém para te assistir, ainda que haja um monte de aluno passando para lá e para cá, mas sem nenhuma ordenação de público. Aí já tem uma sensação, a Maitê Proença está sozinha no palco, arrumem gente para assistir ela. Eu faço feijão 2 vezes. Não, é um negócio louco. E os alunos vão lá para a área da dancinha. E o barulho o tempo todo. O barulho o tempo todo. Assim, é um negócio doido. Mas aí, para mim, o que é o que você fica com raiva mesmo? É ver aquele monte de criança que vai lá na parte que era do Salão do Livro, trocar o vale por quais livros? Lucas Neto, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Não tem. E aí a galera vai para aquilo que se torna mais desejável. Aí, assim, eu com o dinheiro público. E os autores que estão na programação, tem livro dos autores na programação lá? Não tem. Então, assim, eu sou radicalmente contra usar dinheiro público para vender best-seller internacional. Porque já tem todo um estímulo, porque a gente não vende livro brasileiro. A literatura brasileira fica sempre escondida. E isso, minha última crônica, minha última coluna, eu fui lá, receita para deformar leitores. Eu coloquei os 10 itens que a gente faz para deformar leitor no Brasil. Um desses é privilegiar estrangeiro, sobretudo nesses eventos. E as editoras não estão nem aí, porque a própria Record, ela vai vender o Colin Hoover, vai vender o que já vende. Então a gente não consegue sair muito desse ciclo, porque também eles querem vender, aí botam marketing para divulgar o que já vende, aí não vende porque não divulga porque não vende. É um ciclo bem ruim. Vou falar rapidamente do Áurea. Minha mãe veio, minha tia Áurea, eu sou o típico genérico brasileiro, pardo. A minha família tem todas o típico genérico, né? Compra que é mais barato. E a minha tia Áurea, que é uma mulher preta, assim como a minha mãe, estudou muito pouco, né? A geração anterior à minha sofreu muito, né? Tanto até o meu pai, com todos os problemas, meu pai é falecido já. Minha mãe, meus tios, assim, tiveram uma infância muito... não puderam estudar. As mulheres começaram a trabalhar como empregada doméstica com 13 anos, 12 anos, e era um padrão, assim. Minha mãe veio falar que a minha tia Áurea, que hoje tem perto de 70 anos, não gosta de entrar em loja de departamento porque acha que vão dizer que ela vai roubar alguma coisa. Ela mora lá em Seropédica. Isso me doeu. Aí eu falei, eu trabalho tanto em ação social, essas coisas. Me deu uma sensação, aquelas coisas, eu não consigo. Que mundo é esse que eu trabalho tanto, tal, e ainda minha tia. Isso ficou dolorido em mim. E aí eu falei, o que eu posso fazer é escrever literatura. Aí nisso, a Estrela Cultural, a mesma Estrela que faz brinquedo, ela tem um braço de editora. Eu já publiquei infantil com eles, 1 ou 2 infantis, e aí me ligam e eu falo assim, Henrique, a gente quer um romance, você não tem aí não? Eu falei, quer saber? Não tenho não. Eu quase nunca tenho nada em gaveta escrito. Eu falei, não tenho não, mas eu tenho uma ideia. Acho que você me deu uma boa ideia, eu vou escrever um romance. Aí eu saí de férias do Sesc, foi meu último ano de Sesc, tirei férias, aí em um mês escrevi o romance, que era o tempo que eu tinha. Minha inspiração, o tempo que eu tinha para fazer, né? Eu tenho um mês, então em um mês eu vou fazer o romance. Blá, blá. Sentei, dividi, porque o problema grande, a oficina literária agora, em uma frase. Páginas por dia. Exatamente. Você não escreve um romance, você escreve uma página. Aí depois escreve outra. Eu pego um problema grande, divide ele. Aí você resolve cada dia um. Então foi assim que eu fiz. E aí dei conta, Marcelo, como, aliás, vale dizer, Marcelo não tem nada que ele publique que eu não tenha lido e dado pitaco e vice-versa. Esse é o nosso pacto, já tem aí 20 e poucos anos, 25 anos. E aí saiu na Bienal do Livro de 2023, que saiu o livro, eu levei a minha tia e levei 10 alunas do EJA, do CIEP, onde eu estudei, de onde eu sou patrono da sala de leitura, que nunca tinham ido, porque o pessoal do EJA não vai na Bienal do Livro, porque são os esquecidos sempre. Aí paguei do meu bolso a entrada de 10 alunas lá, que estavam felizes lá no café literário, aquela coisa. Eu estava na programação principal, e minha professora do CIEP estava lá também, subiu no palco, foi aquela choradeira.
E aí, por conta disso, acho que a minha carreira já está feita. Eu não preciso morrer hoje não, mas se eu morrer, já está feito, porque minha mãe voltou a estudar por causa desse livro. Minha mãe agora é aluna de EJA, essa hora deve estar na escolinha lá, na escola municipal perto da casa dela. Ela poderia ler, né? Hã? Ela poderia ler depois. Não, ela lê e tal, mas ela estudou muito pouco, até tipo a quinta série, assim, então ela agora voltou, e eu já fui visitar a escola dela, levei eventos, distribuí livros, assim, foi uma festa. Então, assim, essa é a coisa. Pergunta aí sobre o infantil. Infantil. Hoje a sua maior produção é de infantil. Em volume, número de livros, sim. Né? Sua maior produção é de infantil e você consegue fazer eu também sou autor de infantil, tenho 3. Os meus 3 são mais ou menos para a mesma idade, né? O Henrique consegue fazer da mesma forma que ele varia entre os gêneros. Ele tem livros para criança que está se alfabetizando, para criança que já está quase ali querendo ler um livro juvenil, quer dizer, ele consegue pegar essas várias idades, né, da criança e trabalhando. Eu acho até que no infantil você foge um pouco desse lugar do invisível social, de trabalhar o invisível social, de trabalhar aquele personagem que geralmente não está numa posição de protagonismo, né? Tem uma coisa muito mais lúdica, muito mais, eu acho, que do poeta, né? Esse livro mesmo recente que brinca um pouco com as vogais, né? Eu acho que você solta a mão um pouco ali e tem uma linha um pouco diferente, então seria legal você falar um pouquinho sobre isso aí. Então, quando eu comecei a escrever livro, eu respeitando a questão da escrita, eu fiquei assustado porque assim, escrever para criança é muito difícil tecnicamente, porque a chance de dar errado é grande. Quando você vai escrever qualquer coisa, você quer fazer o melhor possível, e a chance de um livro infantil dar errado é muito grande. E a gente vê livros infantis horrorosos, que tem ou pedagogices, ou tati-bitate, ou aquela coisa que... Porque assim, a gente adulto, a gente escreve para alguém que é igual, que pensa mais ou menos que nem a gente. As crianças não pensam que nem a gente e a gente não adianta que a gente não vai pensar igual criança. A gente consegue, no máximo, simular a ideia. A gente não consegue mais, por exemplo, quando a gente começa a ler, a gente não consegue desler. Vira uma chave. Quando você está se alfabetizando, e é muito legal acompanhar isso com criança. É uma das etapas mais bonitas, todo mundo lembra disso, você com a Lia, quando a criança sai na rua e o novo mundo se abre, porque aqueles desenhos viram os signos, né? Rua tal, padaria tal. Isso é muito bonito. Só que aí o que acontece? As coisas vão mudando, as crianças vão crescendo, vem primeira infância, segunda infância, terceira infância, cada etapa com as suas características, e aí quando a gente vai estudando um pouco mais, e eu não estou longe de ser especialista nisso, tem muita gente que entende esse assunto muito melhor do que eu, tipo Ilan Breman, né, gênios, né, mas a gente precisa entender o que o livro pode dizer, porque eu falo para o professor, nunca pergunte para o aluno aquela coisa horrorosa, o que o autor quis dizer, porque só se você é um médium, né, você vai, estou voltando, Vinícius de Moraes escreveu o que ele quis dizer, Camões quis dizer, o que importa, valeu, obrigado, até, brigadão. O que importa é o que o livro diz, o que ele pode dizer ali para alguém na hora da leitura. Então isso é uma coisa que eu aprendi também em oficina literária. É uma forma de comunicação com alguém que você não conhece. E no caso de leitores crianças, assim, é um pouco mais complicado, porque você está participando muito intimamente do processo formativo de um ser humano, desde aquele que não sabe ler, que você pode escrever um livro que não é a criança que vai ler, é alguém que vai ler, e aí entra a ilustração, que é outra forma de leitura, que então e assim, aquele livro vai chegar pelo ouvido, e ela vai ver aquelas ilustrações, e aquele livro vai ficar uma história que vai ficar no imaginário da criança, então precisa funcionar mais oralmente. Agora, esse agora que eu lancei, o Infantil pela Palas, é para justamente quem está aprendendo. É uma casa, é um livro todo rimado, assim, criança adora rima, é muito, muito, muito legal.
e aí é uma casa em que cada cômodo mora uma vogal e elas vão se encontrando e aí vão fazendo palavras, né, só com vogais e tal, tipo o I encontra com O, aí vira um ioiô e tal, e por aí vai. E é um livro bem divertido. E as crianças adoram assim, poesia para criança, então é uma coisa muito legal. E aí, é claro, quando uma editora me pede um livro, eu pergunto, mas para que você quer? Aí quando me dizem a faixa etária, mais ou menos, aí eu penso naquilo que pode soar interessante. Como eu tenho filhos que já estão grandes e tal, também testei muito eles, né? Com piadas, trocadilhos, coitados, sofreram com trocadilhos na minha mão. E a gente foi testando, especialmente o humor com criança. E criança adora determinados tipos de humor. Eu mandei um livro agora para a editora Elo, que eles me pediram, chamado... aliás, eu mudei o título, não lembro qual é o título novo, lembra que eu te falei? Era o pé da letra, mas eu mudei para outra coisa, porque eles têm já um outro livro parecido. Aí chama Poesia e Vice-Verso, vai ser o nome, Poesia e Vice-Verso. E aí só de quadrinhos com trocadilhos, assim, tipo, dúvida que ninguém tira desde a minha pouca idade, se tem o dia da mentira, os outros são da verdade. Esse já é para crianças, tipo, 8, 9 anos, assim. E vício do verso. Esse do... Aí tem esse... E aí são só poeminhas, quadrinhas assim, mas aí, assim, eu já fiz eu reescrevi tipo, a Revolução dos Bichos, né? Eu fiz uma edição para crianças de 10 anos, assim, eu reescrevi todo o livro adaptando para criança. A cachaça do verso. Poesia a minha cachaça. Aliás, lembra que a gente andou na Flip? Eu fiz uma camisa na Flip que era assim, poesia é a minha cachaça. Eu e os amigos, a gente ficou com uma camisa preta, escrito isso na Flip. Assim, poesia e cachaça hoje, ó. Aliás, problema sério, né? Não sei se você vai falar disso. A questão da censura na literatura hoje está complicada. Não, então, assim, para encerrar, porque eu, felizmente eu tenho um debate sobre Lima Barreto no Instituto Benjamin Constant. Queria que você falasse rapidinho. Eu nem queria entrar na história de Sesc, porque assim, já falou demais, enfim. Mas o Instituto Caminhos da Palavra, porque eu acho que ele consolida as ideias que estão na Rua do Escritor, um pouco da tua experiência como um autor e a tua trajetória vindo de Seropédica, depois do subúrbio, né? Entrando nesse lugar da universidade, né? Penetrando nessa espécie de área VIP da intelectualidade, né? E você tentar galvanizar isso, transformar isso de algum modo em uma coisa para quem vem aí, né? Sim. Então, recentemente eu entrei na nova fase da vida, depois, né, desse tempo de muito aprendizado, de muito trabalho assim, de Brasil e até fora, fazendo articulação legal. Eu fiz articulação com a Fundação José Saramago e tal. Aí eu mediei na Flip, mediei a Pilar Del Rio e Peixoto e tal. E aí eu tive a oportunidade de falar, gente, Fundação Saramago, olha, Saramago mudou minha vida, tal. Isso foi muito, muito legal. Não falou para eles que ele escreveu um ensaio sobre a Guerra? Não falei que eu parodiei. Eu até parodiei Saramago, mas depois dessa saída do Sesc, eu me vi num momento novo que eu já estava prevendo, eu estava já sentindo que tinha batido no teto na instituição, depois que ficou muito tempo, não tem mais o que fazer aqui, só burocracia, dia a dia, o tempo passando, eu precisava dar um novo passo, né? E aí, com a saída as pessoas ficaram me cobrando de um prêmio literário e que tivesse credibilidade. Isso foi muito legal, porque depois de um tempo que você vê que a questão da seriedade do trabalho, apesar de eu não ser uma celebridade da área da literatura, estou longe de ser um best-seller, mas tem uma coisa que as pessoas acreditarem no trabalho que a gente faz, né? E de saber que assim, eu não estou à venda nem me alugando
e eu não baixo a cabeça para coisas que eu considero erradas, e acaba que, por mais que né, eu não seja convidado para grandes eventos, por exemplo, esse curador não vai me chamar, que ficou implicando com o meu coisa, o Afonso Borges, tá? Só vocês saberem, que faz a Fli Paracatu, tal. Fli, isso, Fli, aquilo, ele não vai me convidar, mas tudo bem, outros convidam, então, assim, não tem problema nenhum, mas que as pessoas acreditam no trabalho que a gente faz, então muita gente veio dar força, fui abraçado pelo meio literário brasileiro, né, em função do que eu passei lá. E aí, bom, então vamos criar um prêmio novo. Aí eu criei o Prêmio Caminhos de Literatura, voltado também para revelar pessoas novas. Acabou de ser publicado o romance novo, eu podia ter trazido aqui, esqueci, que tem que te mandar, podia ter trazido, podia ter aproveitado, né? Que é nos mesmos moldes do Prêmio Sesc, só que com a editora Dublinense, que é uma editora muito bacana também. Fiz do meu bolso a primeira edição, também não tinha tempo de procurar patrocínio e tal. Agora eu estou na fase de procurar patrocínio para a nova edição, que enfim, são outros 500, é muito complicado, mas vamos fazer, vamos dar um jeito. E aí, nesse meio tempo, muita gente foi me convidando para fazer coisas, às vezes até de graça, sem pagar, tipo, vem ser curador para mim de graça, eu falei, vou ter que trabalhar. E aí veio a ideia de criar um instituto que reunisse as frentes nas quais eu trabalho e que eu conheço alguma coisa, que são as oficinas de criação literária, são eventos, são circuitos, e a gente tem aí, além do prêmio, tem oficinas literárias que são o nosso pinga-pinga, né, para pagar. Eu tenho filhos que comem muito, né, tão grandes já, gasto uma grana no mercado com eles, e aí essa parte de oficinas com gente muito boa, né, grandes escritores estão vindo fazer oficina com a gente, esse projeto das escolas que eu adoro, simplesmente é o meu xodó de colocar livro na mão de gente pobre. Isso acho que é o que o Brasil falhou, né? Assim como na minha casa livro é um objeto estranho, ainda é para muita gente. A gente pensa que ver 600 mil pessoas na Bienal, a gente não pode achar que a gente tem... até eu falei lá com o secretário, na reunião com o secretário de Cultura, lá que a gente foi participar, não vamos nos iludir, achar que a gente tem uma cidade de leitores, que a gente não tem. Está muito longe. Se fosse assim, a gente teria 600 mil pessoas consumidoras de livros, a gente teria outra coisa. A gente teria mais livro que farmácia, que igreja. Então, não é assim. As pessoas adormecem, só vai se voltar a falar disso daqui a 2 anos, né, em termos massivos. Né? A pauta do livro no Rio, a grande pauta. Então, não é assim. A gente não tem uma cidade que... O próprio bairro onde é feita a Bienal do Livro, ali, Curicica, Rio Centro, não tem uma biblioteca pública, não tem nada. Até meio estranho, é uma coisa alienígena. E é aquilo que eu falo, se evento literário formasse leitor, Paraty seria uma cidade de leitores, né? O principal evento literário não é. Então, eu acho que assim, a gente tem muito o que contribuir, chamando a atenção para essas coisas. Aí eu coordeno também um ciclo de bate-papos num bar lá em São Paulo, que é uma livraria, a Ria Livraria, que é um bar e livraria. Todo mês eu vou lá para coordenar o papo. E a gente está aí com outros projetos chegando, né, abertos a parcerias. E eu agora o Instituto é minha casa. Eu não quero mais voltar a ter, até me sondaram para a gerência de livro e leitura agora da Secretaria de Cultura, fui lá para ouvir, mas não é meu momento mais voltar, até porque coisa de política, assim, você acaba tendo que engolir sapo, assim, e já acho que já engoli muito sapo nessa vida. E ainda mais hoje, assim, eu tenho menos tolerância a coisas equivocadas. E aí estamos aí com o nosso instituto, seguindo aí para, como diz o nome, abrir caminhos. Né? Tem tempo para perguntas que façamos agora. No lanchinho? Olha, maravilha. Nós contaram que passaram uma hora e tempo de brigar com a gente. Isso. Então, faço os agradecimentos finais, fique à vontade. Obrigado. Meu público seleto.
está sendo gravado no Instagram do Instituto Caminhos, né? Sim. Gente, olha, você que está aí assistindo, nosso Instagram do Instituto é @Caminhos da Palavra e o site é www.caminhosdapalavra.com.br. Confiram lá a nossa programação. Tá? Obrigado, Henrique. Obrigado, João. Obrigado por estar presente. E até a próxima aqui na Casa Dirce. Muito obrigado. Obrigado, Casa Dirce. Obrigado, Dona Dirce. Obrigado, UERJ.